Olá, essa semana eu vou estar aqui com vocês no Café Filosófico e a gente vai conversar com Caio Igor, que ele é educador musical, e a gente vai falar sobre ação cultural, educação e música. Olá, Caio Igor, muito bom estar com você aqui. E aí, como é que é o papel do agente cultural, né? Por exemplo, a gente teve agora essa situação do Museu Nacional destruído, né? Que é uma coisa que seria o equivalente à destruição da Biblioteca de Alexandria, é claro que salvo as devidas proporções. A destruição de um marco como esse sempre simbolizou o fim de uma nação, o fim de um determinado... E como é que o agente cultural ele poderia ter interferido nisso? Qual é o valor dele para uma cultura? Diante desse contexto, né? É. Eu acho, primeiramente, agradeço o convite, Sol, por estar aqui. Dou minha salvação aos telespectadores. E, primeiramente, como você colocou, está super pertinente a temática da ação cultural diante essa calamidade que a gente acabou de sofrer, que impactou em vários aspectos da cultura humana, não só a arte, né, mas em várias áreas, né, do conhecimento humano que foi perdido. Astronomia, paleontologia. Exatamente, que teve graves consequências, mas que vai servir como digamos assim, mais um exemplo, né, da importância que tem a cultura na sociedade, né? E os agentes culturais, né, que no caso, como você perguntou, como é que eles se relacionam com essa questão, surge da concepção da ação cultural, né, que a gente está discutindo aqui, que é justamente o que vem da pergunta do que fazer com a arte na sociedade hoje em dia, né? Para que serve a arte em sua função social, em sua função formadora na sociedade. E na minha pesquisa como educador musical, eu levei essa questão da ação cultural para o ramo da educação. E tem se falado muito da educação patrimonial como um tema transversal na educação, que é o patrimônio da humanidade, né? O nosso patrimônio, Brasil, do mundo, da nossa história, serve como um conteúdo pedagógico para ensinar, né? Formar novos indivíduos. E o próprio museu, por exemplo, é um espaço de ação cultural na sociedade, um espaço que promove ações culturais. Nesse caso, na educação, muitos professores da rede pública e privada do Rio de Janeiro frequentavam o espaço, né, para expor o acervo do museu para os seus alunos, e dali eles desenvolviam atividades pedagógicas, trabalhos pedagógicos, tudo isso para desenvolver o conhecimento dos alunos. E a escola também pode ser um espaço de ação cultural, né? Uhum. Mas esse caso que aconteceu com o museu, assim, realmente é chocante para quem trabalha com essa área e tem, sim, consequências para quem trabalha com ação cultural, e espero que isso faça trazer uma visibilidade de cuidado, de zelo, né, com o nosso patrimônio físico, ideológico e material e material na sociedade, né? A gente está precisando desse cuidado, ainda mais nos tempos de hoje, né? De total descaso com essa situação, com esse contexto. Você fala no artigo que você mandou, você fala sobre alguma coisa sobre crise de percepção, né? Que tem a ver com essa coisa da massificação da arte, a homogeneização e a padronização das manifestações artísticas. Como é que é isso? Como é que é essa crise? Do mesmo modo que hoje em dia a gente vive uma imensa efervescência cultural na sociedade, né, com diversos estilos musicais e artísticos circulando na sociedade, a gente, ao mesmo tempo, também tem uma pressão da indústria midiática que busca um lucro, né, em cima disso.
E isso deturpa um pouco a percepção do público do ser humano quanto ao valor da arte e o significado da arte na sociedade, né? Enquanto para uns a arte está ligada ao lucro, né, ao dinheiro, ao mercado, para outras pessoas a arte está ligada àquilo que, para mim, é o verdadeiro significado dela, que é a paixão, o amor, o compartilhamento, né, enfim, a reflexão da vida, né, humana. E quando surge a massificação, a música de massa, por exemplo, a gente cria-se uma cultura de que, dependendo do contexto social, na maioria dos casos, por exemplo, na periferia, a gente vê uma predominância da cultura de massa muito maior do que a cultura local, né? E aí cria-se uma percepção de que o que a cultura de massa ou a indústria midiática vende, os artistas pop ou os artistas famosos ligados a essa indústria, eles têm muito mais valor ou são mais interessantes do que os artistas locais ou os artistas independentes. Então cria-se essa dicotomia entre a valorização da música alternativa ou da música local e a música globalizada, a música midiática, né? É que termina transformando a música num produto, né? Você tem uma música comercial que o objetivo dela é não é vender, exatamente, né? exato. Não é exatamente outras coisas, né? Educar ou trazer bons sentimentos. Então, dessa forma, essa semelhança dessa música existe uma semelhança disso com a propaganda, né? Então, algumas músicas elas até fazem uma propaganda de um estilo de vida, né? Pois é. Como é que o educador pode, por exemplo, interferir nesse processo nessa propaganda, né, que invade através da música? Pois é, e é uma das grandes questões da educação musical hoje em dia, né? Porque a gente, além dos conteúdos de ensinar música na escola, né, a linguagem musical, sobre a música no mundo, sobre a história da música, sobre os estilos musicais, enfim, a gente ainda precisa conscientizar os alunos sobre esse novo paradigma, né, que está combatendo, que está tentando se apossar, digamos assim, do conceito de música, né, que é a indústria. E a gente traz um exemplo prático disso seria trazer exemplos de música massificada para a sala de aula e problematizar com os alunos a letra da música, o ritmo da música. Por exemplo, músicas com conteúdos machistas ou que incitem a violência, a desigualdade. Você pode transformar isso num conteúdo e exercitar o senso crítico em sala de aula. E promover uma conscientização, a pessoa né? Faz uma música que ela tem ali talvez um conteúdo de violência, mas se a pessoa não refletir criticamente sobre isso, ela vai aceitar aquilo como se fosse... E às vezes é até uma ironia, né, por parte do compositor. Ele faz uma música falando sobre violência para fazer a pessoa questionar: a gente precisa dessa violência? É verdade, porque é uma situação muito complicada e que envolve uma questão de, como Bourdieu colocava, da violência simbólica que a gente vive na sociedade, né? No meu caso, eu peguei na minha dissertação, eu adaptei esse termo para violência musical, né? Que a gente, digamos assim, um aluno carente da periferia sofre no final de semana ou durante a semana quando ele tem que aturar uma música, não às vezes dentro da casa dele, mas uma música de conteúdo pesado, sexista ou machista, ou com aquela batida agressiva, né, com estilos musicais que vão fazer mal para a vida dele, para a formação dele, que incomodam ele, né? E isso acaba educando o indivíduo para achar que a música é aquilo, é só aquilo, entendeu? Eu vi também você falar sobre a importância da variedade, né? Tem isso que você, por exemplo, às vezes o problema não é nem um ritmo específico ou uma música específica, mas a falta de variedade de conteúdo para o alongamento da percepção, né? Exatamente. Essa crise de percepção da música, né, da importância da música na vida humana, né,
ela cai muito nesse problema da falta de acesso à diversidade musical, né? Na sociedade de hoje, né? A gente tem formação de guetos muitas vezes e musicais onde em determinadas culturas, em determinados contextos, só se escuta aquilo, só se consome aquilo, aqueles determinados gêneros musicais. E isso acaba induzindo o indivíduo, como eu estava dizendo, a pensar que música e arte é só aquilo. E aí é uma das discussões da educação musical hoje em dia, é justamente sair do ensino tradicional de música, onde você vai ensinar o aluno a... Inclusive o ensino de música ele termina sendo um nicho também, né? Você vai aprender música, você termina aprendendo música erudita, né? Então, isso é justamente uma problematização da educação musical no mundo, no cenário contemporâneo, no mundo acadêmico hoje em dia, questionar essa abordagem tradicional de ensino de música e transformar isso para uma abordagem aberta de música em que promova a conscientização da música no mundo, não o conhecimento técnico da música. Esse é o papel do ensino da música nos institutos, né, nas escolas de músicas específicas para instrumento. Mas na escola básica, vem se discutindo que a música ela deve estar vinculada às outras áreas, à história, à geografia, física, né? à filosofia, né? E a percepção mais sensível do ser. Não que os aspectos musicais não devam ser exercitados, sim, o canto, o ritmo, são aptidões que estão presentes, mas conversar sobre o significado da música na sociedade, hoje em dia, é muito mais urgente do que o conhecimento técnico de música. E, por exemplo, para superar essa questão da falta de acesso à diversidade, está aí uma das funções da educação musical na escola, você promover acesso ao aluno a outras formas de música, outros jeitos de ouvir música, outra forma de perceber a música, entendeu? Inclusive outros gêneros musicais, você mostrar ao aluno, inclusive o que é música erudita, o que é jazz, o que é blues, o que é reggae, tanto o que ele conhece, o que ele domina e o que ele não conhece, né? E isso aumentar a percepção dele, né? E como eles estão interconectados, né? Exato. Muitas vezes você encontra um elemento de um no outro, eles estão todos meio imbricados ali. Existem os hibridismos, né, musicais e questões de artistas como o Nação Zumbi, né, que mistura a música, o rock, o hip hop com a música tradicional, né, maracatu e tudo, o coco. E tudo isso é conteúdo didático e pedagógico para desenvolver a educação musical em sala de aula, além do conhecimento técnico da música, entendeu? Além de aprender do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Inclusive, essa coisa do que você falou de como ouvir, né? Cada música tem uma forma de ouvir, tem umas músicas que você precisa sentar e escutar ela com a mesma tranquilidade que você escuta, que você lê um texto, né? E às vezes a gente dá às músicas um papel de ambientação, né? Essa música fica tocando ali e não faz a leitura da música, né? Agora, essa música com ambientação, será que ela não podia ser usada também nas escolas? Porque você vê que ela causa nas pessoas um determinado sentimento e às vezes influencia o comportamento. Como é que é essa parte, a música instrumental e a influência dela Sim, é muito importante, até porque a música instrumental, ela também, no contexto que a gente vive, digamos assim, no senso comum, a música instrumental está no campo da música alternativa, né? Porque normalmente as pessoas conhecem mais músicas cantadas, né? Com linhas vocais presentes, né? E é muito interessante desenvolver, sim, a escuta atenta em sala de aula, né? Eu converso muito com meus alunos, por exemplo, de você se concentrar na música e apreciar a música, né? Tanto quanto você aprecia um filme de cinema ou um desenho animado que você gosta de assistir, né? Escutar um álbum, né? Completo. E a ver questão da apreciação musical, isso é um dos conteúdos trabalhados pela educação musical na escola. E a presença dela
no espaço escolar, fora da sala de aula, também que eu acho que é interessante para ter uma ambientação na escola, né? Um fundo musical na hora do intervalo, na hora que os alunos estão brincando. Tem escolas que usam música, né, por exemplo, no lugar da sirene, quando muda os intervalos entre as aulas, colocam música. E tudo isso é uma forma, né, de trazer um acesso aonde não há, né, trazer músicas diferentes e aproveitar que a escola pode ser um espaço assim. Inclusive de música alternativa, né? Você falou sobre música alternativa. Como é que seria a presença da música alternativa na educação? Assim, por exemplo, as crianças poderiam ser levadas a fazer música? Sim, sim. Né? É muito interessante explorar essa parte da música, do experimentalismo, né, com materiais diferentes, né, com outros instrumentos, ou a criação de instrumentos, né? É possível trabalhar com reciclagem, né, com a questão do reaproveitamento de materiais para a construção de instrumentos. Quase uma engenharia, né? Um pequeno estudo de engenharia. Exato. Você acaba desenvolvendo um trabalho manual, artesanato com os alunos também. E é muito interessante você trazer a questão da música experimental, a música alternativa, a música contemporânea para a sala de aula, porque expande ainda mais essa questão da percepção, né, musical do aluno, a questão da conscientização do que é música para ele, né? Não são só notas ou acordes bonitos, mas o ruído, a batida, a lata, o martelo, o plástico podem gerar sons, né, também. Tem um grupo brasileiro, o Acti, né, que eu acho que é internacionalmente reconhecido por esse atributo, né, de explorar vários timbres e vários instrumentos diferentes. Sim, muito bom, por sinal. Existem várias referências que a gente pode usar, né? O próprio Acti aqui no Brasil, o Barbatuques, que faz música com o corpo, por exemplo, música corporal, sem usar nenhum artifício. No mundo exterior, a gente tem o Stomp, por exemplo, né? Que é um grupo já bastante antigo, que usa vassoura, objetos, usa lata, né? Usa balde para fazer música, e isso misturado com performance, com cenografia, né? E é muito interessante levar isso para os alunos. É uma das coisas que eles que mais causa, digamos assim, surpresa para eles, pelo menos na minha experiência. É um conteúdo muito gostoso de se desenvolver. Me conta sobre a experiência que você teve com um projeto, né, que foi o seu projeto de pesquisa, Música Potiguar, como é que é? Foi a minha dissertação de mestrado, recentemente defendida, que foi sobre educação musical e ação cultural na escola, né? Onde eu desenvolvi um projeto justamente para levar a proposta da ação cultural para a escola, que envolve de utilizar o espaço escolar, né, como a instituição da escola, como um espaço de circulação da cultura na sociedade, né? Como a gente falou no início do programa, a gente está vivendo um momento de extremo descaso com o nosso patrimônio material, os nossos espaços culturais na sociedade, né? Por exemplo, aqui em Natal, a gente tem o Teatro Alberto Maranhão fechado, a gente tem a Biblioteca Câmara Cascuda fechada, que inclusive pode pegar fogo também, né? A gente tem o Sandoval Vanderlei, né, no estado que está, né? Então, a nossa própria cidade aqui em Natal não dispõe de espaços culturais suficientes para a população. E a minha dissertação vem nesse sentido de que a escola pode ser um espaço cultural para a divulgação de obras de artistas, no meu caso, música, né? No caso dos músicos locais, na falta de teatros, de espaços para eles se apresentarem, eu apresento a escola como alternativa para a divulgação de sua obra, para a divulgação do seu trabalho, inclusive para a divulgação do seu trabalho para um público diferenciado, né? Que é os jovens, as crianças, né? Uhum. Normalmente os artistas estão acostumados a se apresentar para gente grande, como eu gosto de dizer, né? Para adultos. E quando você leva, dentro dessa concepção de ação cultural, quando você leva a arte
para dentro da escola, dentro dessa concepção, você gera vários benefícios, pelo que eu constatei na minha pesquisa, né? Você consegue desenvolver uma educação com temáticas transversais, você pode trabalhar meio ambiente, pode trabalhar ética, gênero, filosofia, né? Depende do que a obra do artista, depende do conteúdo da obra do artista. E no meu caso eu utilizei um artista potiguar, que é o nosso músico Carlos Enz, né? Que tem uma obra musical muito rica e cheia de memória, né? E deu para trabalhar muito, por exemplo, sobre a cidade de Natal, sobre o meio ambiente e sobre ética e também outras linguagens de arte, né? A gente acaba fazendo desenhos, né? A gente trabalha artes visuais, a gente trabalha com exibição de videoclipes dos artistas, obras visuais, encarte de CD. Aí você trabalha com a linguagem de arte visual, com desenho em sala de aula também, desenho dos conteúdos das músicas. Você pode trabalhar português, analisando a poesia das músicas, né? A letra. Você pode trabalhar a questão do meio ambiente, se alguma música falar de natureza, alguma coisa assim, você pode trabalhar a dança, né? A coreografia, a montagem de coreografias na educação física, por exemplo, com a música, sendo, no caso, com a música do artista potiguar que a gente trabalhou, a dança, o teatro. Infinitas coisas, né? São infinitas possibilidades que você consegue tirar a partir da arte, mesmo como eixo, dentro da sala de aula. E isso foi uma experiência incrível, assim, que a gente fez. O projeto, ele aconteceu no ano passado. E que é diferente de coisas que já estão postas, como, por exemplo, o concerto didático, né? Que é quando as crianças vão para assistir um concerto colocado de uma forma didática. É uma coisa diferente, é mais interativo, é mais orgânico e bem mais eclético, né? Eu comparo assim a questão do concerto didático como uma coisa mais efêmera. Claro que ela tem sua importância fundamental, é ótimo que aconteça. E ele pode acontecer tanto os alunos irem para assistir um concerto didático num concerto, quanto uma orquestra ou um coral vir na escola se apresentar. Mas a proposta do concerto didático, ela gira só em torno disso. A proposta da ação cultural, ela vai mais profundo. Ela propõe que haja um tempo mais longo de desenvolvimento do que você está trabalhando em sala de aula, antes do artista vir para a escola ou depois que o artista venha para a escola se apresentar, por exemplo. No projeto que eu fiz, Música Potiguar na Escola, o artista Carlos Enz, a gente teve um bimestre para trabalhar com a obra dele, antes dele vir para a escola fazer uma aula espetáculo, um concerto didático que a gente chamou. E aí nisso os alunos puderam produzir, entendeu? E interagir com a obra do artista com mais profundidade do que só um dia, ele vem e tchau. E a gente não fala mais nisso. Ele vem entendeu? Contextualizado já, né? Ele vem contextualizado, ele vem cria-se uma expectativa, né? E uma coisa muito interessante é a questão da interação, como você falou. A gente colocou os alunos para cada turma produziu durante o bimestre alguma apresentação e quando o artista veio na escola, os alunos se apresentaram junto com o artista. Então, tipo, uma turma apresentou coreografia com o artista tocando ao vivo a música. Que legal. Entendeu? Eles leram a biografia do artista para ele. Teve apresentação de teatro, a gente dançou ciranda junto com o artista. Foi isso, uma interação direta. Né? É maravilhoso, porque inclusive coloca... E multifacetada, né? Coloca o artista em contato com as pessoas e não como, às vezes, é meio romantizado, né? Um indivíduo que está ali apartado da sociedade. Muito legal isso. Exatamente. E aí dá a importância, né? Daí a importância da ação cultural na escola para a educação, né? É promover essa quebra simbólica dos muros da escola com o meio externo, né? Com a sociedade. E sejam músicos, sejam poetas, sejam cineastas ou atores, dançarinos. A escola deve ser um espaço aberto, né? E que busque vincular isso com os artistas. E
no meu caso, na minha dissertação, eu proponho, inclusive, que haja formação cultural com os professores também. Né? Os professores, educador, a gente não recebe esse tipo de formação na universidade, nem na nossa prática, né? A gente acaba ficando fechado dentro do livro didático ou do conteúdo específico da sua disciplina. Mas trabalhar com a temática da ação cultural como um projeto dentro da escola, isso deixa a escola mais viva, a escola mais ativa, né? Porque tem uma coisa cultural, uma coisa artística acontecendo dentro da escola. E, de acordo com a minha pesquisa, isso promove, inclusive, motivação no trabalho dos professores, né? Porque a gente sabe que a educação pública, no caso, ela é muito sofrida, né? A falta de recursos, a falta de material. E quando acontece um projeto dessa natureza nas escolas, isso deixa a escola mais viva, mais alegre, né? E promove uma autoestima também para os professores e promove também acesso para que os alunos possam se expressar, não só conhecer uma música diferente, mas ele poder dançar, ele poder cantar, ele poder desenhar. Inclusive a própria comunidade, não só talvez os alunos, mas a própria comunidade começa a se implicar nessa ação cultural. Exato, você traz os pais, né, dos alunos para conhecer, por exemplo, durante a minha pesquisa, muitos pais acabaram no dia da apresentação do artista levando CDs do artista para casa para ouvir porque agradou a eles. O depoimento de que, meu filho agora só escuta isso em casa, eu acabei gostando também, entendeu? Então vai reverberando de dentro da sala de aula, chega para o funcionário, chega para os outros professores, entendeu? Chega para o pai do aluno, para o irmão do aluno, não é só para o aluno, entendeu? Então, nosso tempo acabou, muito obrigado. E é isso aí, semana que vem tem mais.